Muito bom dia, 11 horas 7 minutos e nós estamos iniciando a edição dessa terça-feira ao vivo do programa Exija Seus Direitos. Nosso programa que já está no ar há 18 anos para que a gente possa interagir com a sociedade amazonense, para que a gente possa, através dos nossos quadros, resolver o problema do consumidor que elege o Exija Seus Direitos como seu único e último fórum. Aqui nós reencontramos as pessoas através do nosso quadro Procura-se e aqui também nós realizamos os sonhos das pessoas através do nosso quadro A Hora da Esperança. Hoje no nosso programa nós vamos trazer uma reportagem para que sirva inclusive de orientação, para que sirva de alerta aos telespectadores do Exija Seus Direitos. Você já sabe que o nosso repórter, o Oliver Castro, foi acometido de meningite, possivelmente transmitido por fungos através das fezes de pombos. Os pombos, então, podem ser um risco à saúde humana e é sobre este assunto que nós vamos tratar também através da reportagem do nosso programa. São protegidos pelo IBAMA e nenhum tipo de ação pode ser realizada contra eles, o que dificulta o controle, já que se reproduzem muito rápido. O macho e a fêmea, eles conseguem reproduzir de 5 a 6 ninhadas por ano. Vamos mostrar também os direitos dos consumidores quando adquirem um produto. E o consumidor sempre adquire um produto esperando que vai levar um produto de qualidade para casa. Mas quando isso não acontece, quando um produto apresenta problema dentro do prazo de garantia, quais são os direitos do consumidor? Nós vamos falar sobre esse assunto no nosso programa. Nós vamos até o Beija-Flor 2 também para ouvir os moradores que estão revoltados com a Prefeitura Municipal de Manaus. Segundo os moradores do Beija-Flor, há 5 anos eles estão tratando da questão do esgotamento sanitário. Esgoto a céu aberto também no Beija-Flor causa revolta dos moradores. O Exija Seus Direitos, a edição de terça-feira, vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. A dona Noêmia de Souza Lima, ela veio ao nosso programa para tentar reencontrar a dona Maria do Carmo, que segundo ela é mãe biológica de sua filha adotiva. Mônica Maria de Souza Lima conta que em 1971 morava no bairro do São Jorge, próximo à casa do seu Manuel. Na casa do Manuel morava a senhora Maria do Carmo. A Maria do Carmo veio do Juruá, interior do estado do Amazonas, para trabalhar na casa de um japonês, com quem teve um relacionamento, e ela acabou engravidando. Como não tinha para onde ir, o Manuel deixou a dona Maria ficar na sua casa. Quando a sua bebê estava mais ou menos com 11 meses, ela deixou a criança e foi trabalhar na casa de família. Então o Manuel entrou em contato com a dona Noemi, que havia acabado de perder um filho recém-nascido, e resolveu adotar a criança. Na época o bebê se chamava Cirate, sendo que após a adoção a criança passou a se chamar Mônica Maria de Souza Lima. Como a Maria hoje já é uma senhora idosa, ela está tentando através do nosso programa reencontrar a mãe adotiva da sua filha, que hoje tem aproximadamente 42 anos de idade. Se algum telespectador ou alguma telespectadora tiver alguma informação sobre o paradeiro de Maria do Carmo, por gentileza, entrar em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. São 11 horas e 11 minutos. Nós vamos mostrar agora no nosso programa uma reportagem que tem por objetivo esclarecer algumas dúvidas e mostrar aí uma preocupação que nós estamos tendo hoje no programa Exija Seus Direitos, que é a questão da meningite adquirida através de fungos. É um assunto muito sério, porque o repórter do nosso programa, o Oliver Castro, está internado no 28 de agosto. Ele foi acometido de meningite, possivelmente transmitido por fungos que estão instalados nas fezes dos pombos. É um assunto que pouca gente desconhece, não apenas a transmissão através das fezes dos pombos, mas também um problema seríssimo, que é a questão da meningite, que está presente no estado do Amazonas com uma grande intensidade. Nós conversamos inclusive com especialistas nessa questão, que vão trazer agora informações aos telespectadores do nosso programa. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem da Amanda Mota.
Os pombos são aves que vivem com facilidade nas grandes cidades, morando em edificações, onde costumam fazer ninhos. Além dos prejuízos financeiros que podem causar à estrutura dos prédios e das casas, eles também são grandes vilões da saúde humana, como explica esta micologista. Os pombos em si, o problema são as fezes desses pombos. Então, se eles se instalam e acumula aquelas fezes, aí sim são descritos vários problemas de saúde relacionados ao pombo, inclusive o Cryptococcus, que é um fungo que consegue se desenvolver nessas fezes. São protegidos pelo IBAMA e nenhum tipo de ação pode ser realizada contra eles, o que dificulta o controle, já que se reproduzem muito rápido. O macho e a fêmea, eles conseguem reproduzir de 5 a 6 ninhadas por ano, sendo que cada ninhada são 2 ovos. Então, cada casal, em torno de 12 filhotes por ano, de 10 a 12 filhotes por ano. Não existe nenhuma medida tomada pelo poder público para ajudar pessoas que em suas residências tenham ninhos dessas aves. Mas a doutora Anne Beatriz dá dicas de como higienizar o local e mantê-los afastados. Quando for mexer nessas fezes acumuladas, ela tem que proteger o rosto, né? Se não tiver uma máscara, então pegar um pano, umedecer esse pano, né? Para impedir que esse fungo entre ou pelo nariz ou pela boca, né? Além disso, é importante a pessoa umedecer essas fezes com água sanitária. Então joga água sanitária, deixa durante uma meia hora e depois ela se protege. O ideal é colocar, além dessa máscara, luvas, e aí sim ela começa a remover essas fezes. O Centro de Controle de Zoonoses está à disposição para tirar as dúvidas da população. O Centro de Controle de Zoonoses, ele atende no número 3625-2655. O cidadão pode entrar em contato, solicitar, no caso, a uma equipe do Centro de Zoonoses até o local para a gente verificar como a gente pode colaborar com o problema, resolver o problema do local. Muito bem, claro que esta reportagem não tem o objetivo de causar pânico nos nossos telespectadores, mas, acima de tudo, alertar as pessoas, os telespectadores, sobre este perigo iminente que é o contato com as fezes e com os pombos. Então, se você tem contato diários com essas aves, saiba que elas podem transmitir a meningite também. É um problema muito sério. O Oliver Castro está internado já há 10 dias no 28, ele estava inclusive internado na UTI do 28 de agosto, se locomove com muita dificuldade, muitas dores pelo corpo, muitas manchas pelo corpo, forte dor de cabeça. Claro que está sendo bem assistido pelos profissionais do 28 de agosto, mas nós sentimos aqui na pele o problema do enfrentamento da meningite. E quando eu fiquei sabendo, quando nós detectamos realmente que a meningite, após os estudos, após os exames que foram feitos, identificaram que ele contraiu meningite de fezes de pombos, porque ele teve contato com estas aves, nós redobramos as nossas atenções aqui no programa e imediatamente eu pedi para que nós ouvíssemos os especialistas, para que os especialistas falassem, sobretudo, a respeito dos cuidados que as pessoas precisam ter quando acabam convivendo com os pombos ou com as fezes de pombos. Esses pombos, eles se proliferam de uma maneira muito intensa, se reproduzem numa velocidade muito intensa, como disse o nosso querido representante biólogo do Centro de Controle de Zoonoses. Então, o principal objetivo de fazermos essa reportagem é alertar os nossos amigos, companheiros, telespectadores a respeito de um risco que pouca gente conhecia. Eu, sinceramente, desconhecia que fezes dessas aves poderiam chegar, inclusive, culminar, inclusive, na transmissão de meningite. Então é um problema seríssimo que nós estamos alertando através do programa Exija Seus Direitos, o senhor e a senhora telespectadores do nosso programa, que muitas vezes convivem com esses animais, tocam nesses animais, enfim, acham muito bonito a presença de pombos, mas é importante que as pessoas saibam que eles podem disseminar também a meningite. Então, obrigado
ao doutor, a doutora que fizeram hoje esclarecimentos aos telespectadores do programa Exija Seus Direitos. São 11h mais 17. Um princípio de incêndio atingiu um micro-ônibus no final da noite de ontem, aqui na Avenida André Araújo, próximo ali à sede da Cefaz. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu as rodas traseiras do veículo. As chamas foram controladas pelo motorista do ônibus. O caso ocorreu por volta das 11h50 da noite de ontem. Segundo informações da assessoria do Corpo de Bombeiros, o motorista de 58 anos conteve as chamas com o extintor do veículo. Os bombeiros que foram enviados ao local fizeram o rastreamento das rodas que ainda continuavam aquecidas e fumaçando. Além do motorista, o cobrador também estava no veículo, nenhum deles ficou ferido. Estas são imagens que chegaram à equipe de reportagem do nosso programa através do nosso WhatsApp. Foram imagens registradas ontem por volta das 11h50 por um telespectador do nosso programa que enviou as imagens para o programa Exija Seus Direitos. 11h19, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos mostrar um direito do consumidor quando adquire um produto e esse produto apresenta problemas dentro do prazo de garantia. O que é que a legislação assegura ao consumidor? O que determina o Código Nacional de Defesa do Consumidor? É rapidinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. A hora certa do programa Exija Seus Direitos, a dona Iraci de Melo veio ao nosso programa anunciar o desaparecimento da sua filha Gabriele Soares de Melo Gonzaga, de apenas 14 anos de idade. Gabriele está desaparecida desde ontem à noite. Quem tiver alguma informação, vou aguardar pacientemente aqui para que coloquem a imagem, tá aí. O desaparecimento da Gabriele Soares de Melo Gonzaga, 14 anos de idade. Se você tem alguma informação sobre Gabriele Soares de Melo, por gentileza, entrar em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos no 3307-0423, 3307-0423, o telefone da produção do nosso programa. Todas as vezes que nós, consumidores, adquirimos um produto ou um serviço, nós estamos esperando levar para a nossa casa um produto de qualidade. Infelizmente, algumas vezes os produtos podem estar contendo vícios aparentes ou vícios ocultos, que são aqueles vícios nos aparelhos de som, numa geladeira, num fogão, que aparecem depois de 1 mês, 2 meses ou 3 meses. O que o consumidor tem que saber é que toda vez que adquire este produto e o produto continua dentro do prazo de garantia, é obrigação do consumidor levar esse produto até a assistência técnica. Levando até a assistência técnica, a assistência tem 30 dias para resolver o problema. Isso é o que determina o artigo 18 do Código Nacional de Defesa do Consumidor. Mas e se o meu produto não ficar pronto, não for resolvido o seu problema em 30 dias? Aí o consumidor pode solicitar a troca por um outro produto, pode pedir o desconto proporcional do que fora gasto e investido, ou pode pedir o reembolso daquilo que ele pagou. Os consumidores estão cada vez mais atentos e vigilantes com relação a esses seus direitos. Mas nunca é demais nós mostrarmos esses direitos aqui no nosso programa, que chama exatamente Exija Seus Direitos, para que o consumidor, para que a consumidora sozinha ou sozinho possa exercitar na plenitude o seu direito garantido pelo Código Nacional de Defesa do Consumidor. A reportagem para o Rota do Consumidor é da Amanda Mota. Quando o consumidor compra um produto novo, espera que por um longo período suas necessidades sejam atendidas e que tão cedo não apresente nenhum defeito. Mas a realidade pode ser bem diferente. Qualquer produto está sujeito a vícios. No entanto, é de responsabilidade do fabricante a reparação, caso esteja dentro da garantia. No artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a assistência técnica tem obrigação de responder e resolver o problema do cliente em até 30 dias. Não sendo respeitado este prazo, o consumidor tem 3 opções à sua livre escolha: troca por outro produto da mesma espécie, restituição imediata da quantia paga pelo produto ou o abatimento proporcional, mais conhecido como desconto.
Vando procurou nosso programa para denunciar uma assistência técnica que se recusou a consertar o seu produto fora da garantia, mesmo depois de ter feito um reparo dentro do prazo. Então, eu procurei o programa do Exige Seu Direito para tentar resolver um problema de um aparelho ar-condicionado que eu trouxe para assistência técnica. Infelizmente, quando ele retornou para minha residência, ele retornou pior do que quando eu trouxe para assistência. E como é que é a questão envolvendo o fim da garantia? Eles se recusaram a consertar mesmo depois de terem feito o serviço? Sim, a garantia dele vencia no dia 18, eu trouxe o equipamento no dia 12, eles fizeram o serviço, só que o serviço não ficou bom. Eu retornei a assistência técnica, pedi para que fosse feito, a atendente disse que não ia pegar o equipamento por causa que já tinha saído da garantia. O consumidor está segurado até o último dia de garantia. Se o produto foi consertado, automaticamente é feita uma renovação da garantia pelo serviço prestado. 90 dias referente à garantia legal. Fique atento às dicas do programa Exija Seus Direitos e não seja lesado. Qualquer dúvida, nos procure na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, nas dependências da Band Amazonas. Bem, a Amanda parece que está tão gripada quanto eu, né? Vocês viram a voz da nossa repórter. Há uma crise agora, realmente, uma virose que se instalou na cidade de Manaus por conta da mudança brusca do clima. E nós estamos sofrendo hoje por conta desta virose. Mas vocês viram na reportagem 3 aspectos importantes. Primeiro aspecto, que se você compra um produto, leva até assistência técnica, que é a obrigação do consumidor fazer isso. Se você compra uma geladeira, a geladeira apresenta problemas, está no prazo de garantia, você vai pegar a garantia daquela geladeira, você vai até a assistência técnica e vai deixar o seu produto lá. A assistência técnica tem 30 dias para resolver o problema da sua geladeira. Vamos supor que a geladeira está com 80 dias de uso. Você tem no mínimo 90 dias. Qualquer produto novo ou usado tem no mínimo 90 dias de garantia. Qualquer produto que vai de carro até um alfinete. Todo produto usado ou novo tem que ter no mínimo 90 dias de garantia. Isso é o que determina a legislação. Mas a sua geladeira está com 80 dias de uso. Aí você vai até assistência técnica. A assistência técnica fazendo o conserto, a sua geladeira volta a ter 90 dias de garantia, porque o conserto da geladeira também tem que ter garantia. Então, se você estava 10 dias para expirar a sua garantia, você renova esta sua garantia, tendo no mínimo 90 dias de garantia. Acontecem alguns fenômenos no comércio. Por exemplo, tem determinada empresa, determinada loja, que estende esta garantia sem cobrar nada do consumidor. Tem lojas que cobra pela garantia estendida e tem loja irresponsável que faz as suas próprias leis. Leis essas que vão de conflito, de confronto, de contrárias ao que determinam as leis do nosso país. Muitas empresas que nós já nos deparamos aqui através das ações do programa Exija Seus Direitos, confeccionam a sua própria legislação e seguem fielmente a sua legislação cometendo crime contra o Código Nacional de Defesa do Consumidor e crime contra as práticas comerciais. Nós temos desvendado muitos desses crimes através das nossas ações aqui no programa Exija Seus Direitos e também como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. As empresas não podem, de maneira alguma, confeccionarem a sua própria regra, confeccionarem a sua própria legislação, seguir a sua própria regra, a sua própria legislação, dizendo o seguinte: não trocamos mercadorias, ou só trocamos mercadorias aos sábados. Eles inventam algumas regras, ou a taxa de desperdício, que você vai num restaurante, se você deixa um pedaço de comida, ele cobra uma taxa. Isso não existe. Isso são regras feitas por estabelecimentos comerciais que não têm o amparo legal, que não tem o amparo da legislação. Já tentou-se no nosso país essa questão da taxa do desperdício, confeccionar a lei, mas isso é flagrantemente inconstitucional. Nenhum estabelecimento pode cobrar taxa de desperdício. Onde é que se tem um amparo legal para isso? Então nós precisamos sempre
estar atentos e vigilantes com relação às leis. Todos nós somos regidos por leis, mas nós não podemos confeccionar ou produzir a nossa própria lei, acreditar na nossa própria lei, defender a nossa própria lei e seguir fielmente aquilo que nós pensamos como legislação. Leis existem, são editadas, são aprovadas pelas câmaras municipais, são aprovadas pelas assembleias legislativas, são aprovadas pelo Congresso Nacional de uma maneira geral, Senado e Câmara Federal. Então, se você comprou um produto, vai até a assistência técnica não resolve o problema, você pode pedir a substituição desse produto por um outro, você pode pedir o desconto daquilo que você pagou ou você pode solicitar o seu dinheiro de volta aquilo que você pagou. Isso é lei. Isso é o que está na legislação. Isso é o que determina o artigo 18 do Código Nacional de Defesa do Consumidor. Muitos problemas ainda ocorrem, infelizmente. Muitos problemas. Mas eu acho que nós estamos mudando tanto a mentalidade daquele que compra, quanto a mentalidade daquele que vende e daquele que conserta. Porque todos têm um papel a exercer nesse círculo de uma relação de consumo. Quem fabrica tem que ter responsabilidade, quem conserta tem que ter responsabilidade e quem vende também tem que ter responsabilidade. E por que é que nós temos um código que protege o consumidor? Porque o consumidor é a parte mais fraca nesta relação de consumo. O consumidor é quem investe, geralmente, para adquirir um produto ou um serviço. Então todos ganham nessa relação. Nesse círculo todo mundo ganha, menos o consumidor que paga. Então é por isso que existe uma legislação específica, tem mais de 20 anos, continua sendo um código moderno, o Código Nacional de Defesa do Consumidor. Agora, a partir de fevereiro, eu vou me debruçar a respeito de tentar mudar algumas concepções, né? O código tem mais de 20 anos, precisa se adequar à nova realidade de compra do povo brasileiro, sobretudo aquelas compras feitas através da internet. O Código Nacional de Defesa do Consumidor precisa sofrer ajustes e alterações com relação a essa questão das compras online, das compras por internet, nesses sites especializados. São 11h mais 30. Qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato conosco também na Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. O telefone é o 3183-4451, 3183-4451, telefone do programa da Assembleia Legislativa, da Comissão de Defesa do Consumidor, e do programa da produção é o 3307-0423, 3307-0423. Um outro problema que nós temos tratado com muita responsabilidade é a questão do esgotamento sanitário na cidade de Manaus. Manaus tem esgotamento sanitário da época dos ingleses. De lá para cá, pouco se avançou nessa questão. Muitos conjuntos habitacionais de Manaus, muitos condomínios, pagam a taxa do esgotamento sanitário sem que haja a contraprestação efetiva do serviço, que é a coleta, o tratamento e a destinação do esgotamento sanitário. Em alguns conjuntos habitacionais de Manaus, a empresa Manaus Ambiental faz apenas a coleta e cobra 100% do valor do consumo de água. Isso está errado. Só que quem deveria normatizar essa questão é a prefeitura, que faz ouvido e olhos de mercador e permite com que a empresa continue assaltando o cidadão da cidade de Manaus. Nós temos inclusive uma ação na Justiça do Estado do Amazonas contra esta cobrança, pedindo a suspensão da cobrança da taxa de esgoto, que nós achamos um crime o que esta empresa vem fazendo à cidade de Manaus. É uma empresa que não respeita a cidade de Manaus, que não respeita os poderes, que não respeita o consumidor, que entra em bairros quebrando tudo, com a desculpa de colocar água ou tocar tubulação, deixa tudo arrebentado, não conserta, fica por isso mesmo. Lá vai a prefeitura ter que, com dinheiro público, remendar o que a empresa faz. Isso é um descaso muito grande. Outra coisa, a prefeitura fez com que os estacionamentos da cidade de Manaus
parassem de cobrar a hora cheia. Eu achei excelente a ideia. Muito boa a ideia da Prefeitura Municipal. Mas eu estou cobrando já há muito tempo que a mesma política que a Prefeitura adotou para os estacionamentos seja também adotada para quem consome água na cidade de Manaus. Por quê? Porque quem gasta de 0 a 9 ou de 0 a 10 paga um valor. Quem consome de 11 a 20 metros cúbicos de água paga um outro valor. Então não há justiça na cobrança de água, porque quem consome 11 vai pagar o mesmo de quem consome 20. Então está errado essa questão. A questão do consumo de água, o cidadão tem que pagar aquilo que ele consome. Se eu consumir 11 metros cúbicos, tenho que pagar pelos 11 metros cúbicos. Não é justo que alguém consome 11 metros cúbicos, pague o mesmo de quem consome 18. E isso ocorre hoje na cidade de Manaus. Já fiz um pronunciamento, já fiz um requerimento à Prefeitura Municipal de Manaus, pedindo para que a Prefeitura adotasse o mesmo sistema do estacionamento na água. Por que é que só no estacionamento o cidadão tem que pagar aquilo que ele consome? Por que na água, que afeta a grande maioria do povo assalariado da cidade de Manaus, a cobrança também não é feita dessa forma, escalonada, permitindo que seja escalonada como é hoje? Por que é que a Prefeitura também não revê o seu posicionamento com relação à cobrança d'água? Vai beneficiar milhares e milhares de pessoas na cidade de Manaus. E por que é que até hoje não foi instituída a tarifa social? Para que pessoas de baixa renda, principalmente as pessoas que saem dos alagados, que vão para o Prosamin, para o Viver Melhor, por que é que essas pessoas têm que pagar 200, 300 reais de água? Por que é que essas pessoas não pagam uma tarifa social? Por que é que essas pessoas não são taxadas em 10 reais ou 15 reais, como determina inclusive o contrato? Por que é que até hoje a Manaus Ambiental, coisa que o vale, essa desgraça que está aí, por que é que até hoje não instituir a tarifa social, não se proibir a cobrança da taxa de esgoto? Fica por isso mesmo, a Manaus Ambiental faz e acontece na cidade de Manaus e ninguém toma providências. Hein, PC? Ninguém toma providência. Enquanto isso, o povo bom da cidade de Manaus continua enriquecendo a empresa Manaus Ambiental. Eu vou, se Deus quiser, montar uma olaria para mim. Montar uma olaria para ver se eu consigo chamar a atenção das nossas autoridades. Que não dá mais para continuar desse jeito que nós estamos. Manaus Ambiental está roubando o cidadão de bem da cidade de Manaus há muitos anos. Há muitos anos. E por que é? A pergunta que não quer calar. Por que é que a Prefeitura Municipal de Manaus não adota a mesma política, o mesmo raciocínio, a mesma lei dos estacionamentos para o consumo da água? A Prefeitura não quer beneficiar os mais humildes, é isso? Não quer instituir a tarifa social para não beneficiar o povo simples e humilde da cidade de Manaus? É isso também? 11 horas e 36 minutos, nós somos procurados pelos moradores do Beija-Flor 2 que estão revoltados. Exatamente por conta da ausência da coleta, do tratamento e da destinação final do esgoto. A equipe de reportagem do nosso programa esteve lá, os detalhes nós vamos acompanhar com a Amanda Mota. Serviços absolutamente essenciais, a coleta e o tratamento de esgoto têm sido deixados de lado por sucessivos governos. Atualmente, apenas 50% da população brasileira que reside em áreas urbanas tem acesso à rede de esgoto. Os outros 50% que têm o serviço sofrem com a falta de manutenção. Esses moradores do conjunto Beija-Flor 2, zona norte de Manaus, estão reclamando das condições insalubres que estão vivendo há mais de 5 anos. Aqui é terrível. A minha casa é a última casa, tá? É a mais prejudicada. Tá ali a vizinha ali até já subiu o muro porque alaga tudo, já chegou a alagar dentro de casa e aí a gente sofre com isso aqui já há bastante tempo. Aqui alaga tudo, a minha casa aqui já aterrei 21 metros de barro, não resolveu, eu botei mais aquela coisa de concreto, aquela barra de concreto na grade ali, não resolveu, tem 2 degraus eu fiz de concreto para descer para minha casa.
Ainda não foi nada resolvido ainda. E a outra rua é que é mesmo, lá onde está o entupimento. Mesmo porque nós corremos um risco muito grande aqui de pegar lectospirose devido aqui a essa imundícia que sai do bueiro. Quando sobe, transborda, vaza por dentro da nossa casa, entendeu? Então fica uma coisa assim constrangedor. A gente tem que sair lavando, retirando as coisas tudo, porque alaga tudo. Já perdemos cama, colchão. Se chover 5 milímetros, aqui a gente já fica no desespero. À noite a mesma coisa. Fica olhando para ver se não vai entrar dentro de casa. É um desespero total aqui. Só não entra no meu banheiro porque a minha casa é um pouco alta. Só que os outros vizinhos daqui sofrem muito com isso. A casa deles não dá nem para ficar na frente porque o odor é terrível. Algumas medidas financiadas pelos próprios moradores já foram tomadas, mas só resolvem momentaneamente o problema. Já perdemos a conta já de quanto a gente pagamos, porque toda vez que acontece isso, a gente tem que estar achando. Quando a gente não consegue o carro-pipa da Semif para vir esgotar o bueiro, a gente tem que custear do nosso bolso, realmente, entendeu? Mais uma vez, a população pede que o programa exija seus direitos e interceda pelos prejudicados, que por tanto tempo sofrem pela falta de atuação do poder público. Já fizemos de tudo. Como ele mesmo falou, fomos na CEMOB, na Semif, fomos na Cidade Nova, já trouxemos carro-pipa aqui, já pagamos do nosso bolso para esgotar esse bueiro, não tem condições, está numa situação realmente precária. Bom, infelizmente, a situação do Beija-Flor ilustra a situação de vários outros conjuntos, de vários outros bairros da cidade de Manaus. A Manaus Ambiental continua, como eu disse, enriquecendo à custa do povo bom e principalmente do povo humilde da cidade de Manaus. O problema é que entra prefeito, sai prefeito, as políticas da empresa continuam a mesma, a fragilidade no fornecimento d'água continua o mesmo, distribuição de água em Manaus continua a mesma, esgotamento sanitário continua o mesmo e a empresa continua cobrando por tudo isso. Como se não houvesse alguém para chamar a responsabilidade da empresa e dizer, olha, você tem que parar com isso. Essa sua política da Manaus Ambiental está errada. Você está fazendo mal à cidade de Manaus, você não está respeitando o contrato, você não tem investido o que você tem ganho aqui. Já, esta empresa vai pegar a trouxinha dela, vai abandonar a cidade de Manaus, como já aconteceu com outras empresas, e o povo da cidade de Manaus vai continuar, Deus dará. Por quê? Porque o poder público não chama a empresa à sua responsabilidade como deveria, porque água na cidade de Manaus é de competência da prefeitura. Está aí o PROAMA. Foi decantado em verso e prosa, agora parece que esqueceram do PROAMA, ninguém ouve mais falar em PROAMA na cidade de Manaus. Foi uma obra feita pelo governo do estado do Amazonas em parceria com o governo federal, estava pronto o PROAMA, anunciaram água para 500 mil pessoas, sumiu. Ninguém mais viu o que aconteceu com o PROAMA. E a empresa continua ditando as regras, as normas, as políticas e principalmente metendo a mão no bolso dos humildes na cidade de Manaus, nas barbas do poder público, que não pode permitir que isso aconteça. É simples assim. O poder público chama a empresa e diz, olha, a partir de hoje, quem vai ditar a regra não é mais a Manaus Ambiental. Quem vai ditar a regra é o poder público, que é o gerente do sistema, que é quem manda no sistema, porque me entristece muito receber todo santo dia, todos os dias, pessoas simples e humildes que não têm condição de pagar água, que não têm condição de pagar esgotamento sanitário em 100%. Se você gasta R$100 de água, você vai pagar mais R$100 de esgotamento sanitário numa cidade onde pouquíssimos locais têm a coleta, o tratamento e a destinação do esgotamento sanitário. E por que é que permite que isso continue ocorrendo na cidade de Manaus? Vem cá mais pertinho você. Vem cá. Você não acha que tem alguma coisa errada nessa situação? Você não acha que nesta relação poder público-empresa tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa como esse odor ali que o morador do Beija-Flor disse, que ninguém suporta o odor? Para mim também tem alguma coisa estranha nesta relação poder público-Manaus Ambiental. E eu diria para você que cheira muito mais forte, muito mais intensamente, muito pior do que o esgoto. Pode ter certeza do que eu estou falando.
São 11h42. Uma consumidora procurou o programa Exija Seus Direitos para denunciar uma metalúrgica. Segundo esta consumidora, ela pagou 80% para a metalúrgica para que fizessem o portão de ferro para ela. 8 meses se passaram e o que era para ter sido entregue em 30 dias não foi entregue. Ela tentou por diversas vezes conversar, dialogar, a fazer propostas para que o portão fosse entregue. Não surtiu efeito em nada. Ela, cansada, procurou o auxílio do nosso programa. Eu pedi para Amanda, para que a Amanda fosse, com base no que determina a lei, no que diz o Código Nacional de Defesa do Consumidor, que fosse juntamente com a consumidora até a empresa, para tentar resolver o problema envolvendo esta consumidora, uma metalúrgica que há 8 meses não entrega o seu produto. Os detalhes na reportagem da Amanda Mota. No mês de fevereiro, Dona Maria de Fátima contratou o serviço de uma metalúrgica para fazer um portão de ferro para sua casa. O valor cobrado foi R$ 1.100, dos quais já pagou 900. Essa história já se prolonga há 7 meses e ela só recebe promessas. Esse cidadão, se é que pode se chamar cidadão, a pessoa que engana, desde fevereiro que eu estou esperando um portão. Eu dei uma entrada de R$500, que ele me pediu R$500, né? Ele me pediu R$500, eu dei em fevereiro. Em março, ele foi lá em casa, disse que o portão já estava sendo feito, que ele queria mais 400 para comprar aquela parte de baixo, né? Que é aquela parte preta de baixo. Eu dei mais R$400. Aí eu tenho vindo aqui, meu filho já veio várias vezes, meu filho já veio, minha nora já veio, meu marido já veio, e ele fica só enrolando, dizendo que sexta-feira ele vai levar o portão, que na outra semana vem de novo, não, o portão não está feito, mas que ele vai aprontar, e nisso vai levando tempo, já vai para 7 meses. O programa Exija Seus Direitos entrou no caso. Se eu pedir R$1 de alguém, ninguém vai me dar. Ninguém dá dinheiro para ninguém, né? Imagina R$900, que é além de um salário. A minha sogra esperou praticamente 8 meses. Eu queria agradecer o programa, porque se não fosse o programa, estava no prejuízo, o portão ainda estava, mesmo um portãozinho de madeira. E não estava esse portão que hoje está aqui, graças ao programa. Muito obrigada. Caso resolvido. Muito bem, nós cumprimos mais uma vez com o propósito, com a filosofia do nosso programa, que é o de não apenas mostrar o problema, mas resolver aquilo que está ao alcance do nosso programa para ser resolvido com base no diálogo, na conversa e na negociação. Quase 8 meses se passaram para que a consumidora tivesse o seu direito de consumidora respeitado, e foi graças à intervenção precisa do nosso programa que é mais um caso resolvido pelo Exija Seus Direitos. Vamos encerrar um pouquinho antes o nosso programa dessa terça-feira. Hoje a Conceição, que já está aqui, nossa companheira deputada federal eleita, Conceição Sampaio, vai conversar com a nossa deputada federal, Rebeca Garcia, que estará participando hoje do programa da nossa gente, o Câmera 3. Então nós vamos nos despedindo, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência. Na sequência, a Conceição vai comandar hoje o Câmera 3 com a participação especial da nossa querida Rebeca Garcia. Um ótimo almoço a você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, ao vivo, com mais uma edição do nosso programa. Que Deus abençoe você e a sua família e até amanhã.